Vamos falar sobre tipos de parasitas e tipos de hospedeiros. Sobre a classificação de tipos de parasitas, eles são classificados de acordo com a localização no organismo do hospedeiro. Então, podemos classificar o parasita em endoparasita, é aquele parasita que vive no interior do corpo do seu hospedeiro, né? Pode estar lá no sistema cardiovascular, respiratório, digestório. Olha o exemplo aqui, né? Um coração cheio de Dirofilaria imites, aquele verme do coração do cão, que já comentamos aqui nas aulas, né? Então, causam um tipo de parasitismo que é denominado de infecção. Quando o hospedeiro está parasitado por um endoparasita, nós dizemos que ele está infectado pelo parasita. Então, diz aqui, causam infecção no hospedeiro. E o contrário disso seria o ectoparasita. O ectoparasita é aquele que vive na superfície externa do seu hospedeiro, né? Pele, pelos, cavidades naturais. Então, ectoparasitas, quando infectam o hospedeiro, causam infestação. Um animal que está infectado por que está cheio de ectoparasitas, ele está infestado, desculpa, não infectado, ele está infestado de ectoparasitas. Então, existe infestação por berne, infestação por carrapatos, infestação por sarnas, por pulgas. Falando dos tipos de hospedeiros, os hospedeiros são classificados aí em três, basicamente. O hospedeiro definitivo, o hospedeiro intermediário, que também pode ser considerado o vetor biológico do ciclo evolutivo, e o hospedeiro paratênico, ou o vetor mecânico do ciclo evolutivo. O hospedeiro definitivo é aquele que vai ter sempre o parasita na fase adulta. O parasita na fase adulta, ele está na sua fase reprodutiva, ou quando a gente fala de protozoários, onde se encontra o parasita na sua fase de reprodução sexuada do ciclo. O hospedeiro intermediário, ele vai ter o parasita na sua fase de larva ou na fase assexuada do ciclo, né? Então, ocorre transformação de algum estágio do ciclo biológico no hospedeiro intermediário. Essa é a definição básica para que seja um hospedeiro intermediário. Ele vai ter uma forma do ciclo biológico que ele vai adquirir, vai ocorrer uma transformação dentro do hospedeiro intermediário e ele vai disponibilizar para o ambiente outra fase do ciclo biológico. Nós temos aqui como exemplo o ciclo evolutivo da Taenia solium. Traz o exemplo de hospedeiro intermediário e hospedeiro definitivo. Para que haja a teníase no ser humano, o ser humano ele tem que ter lá uma tênia adulta no intestino. Então, ele está contaminado pela tênia e ele tem uma teníase. Portanto, o ser humano neste ciclo é o hospedeiro definitivo. A tênia no intestino humano vai acabar liberando as proglotes grávidas e vai contaminar o ambiente com ovos que sairão dessas proglotes. O ovo contaminando o ambiente vai ser a forma contaminante para o hospedeiro intermediário desse ciclo biológico. Então, o hospedeiro intermediário aqui da Taenia solium é o porco, vai ingerir os ovos da tênia no ambiente. Dentro do porco, esses ovos ingeridos vão passar pelo estômago e vão liberar uma pequena larva, oncosfera ou um embrião, né? Essa larva, ela vai ultrapassar a mucosa intestinal, cai na corrente sanguínea, vai virar uma larva circulante e ela vai acabar parando na musculatura do porco. Quando chega na musculatura, desenvolve a forma larval, que é o cisticerco.
O cisticerco vai ser a forma contaminante para um outro ser humano. Isto é, a pessoa, ela se contamina comendo a carne contaminada por cisticercos. Aqui nós temos o exemplo de hospedeiro definitivo, que tem o parasita adulto do ciclo biológico a tênia, o ser humano é contaminado pela teníase, e temos o exemplo do hospedeiro intermediário, que é o porco, que tem uma fase larval do ciclo biológico e vai ser o transmissor para o hospedeiro definitivo. O porco também é hospedeiro intermediário porque ele faz a ingestão de uma fase do ciclo biológico, que é o ovo, e ocorre transformação dentro do porco. O parasita se transforma de ovo para larva, cisticerco, dentro do corpo do porco. Precisa do porco para completar o ciclo biológico da tênia sólida. Vamos falar sobre a relação de hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário e vetores. O que são vetores? Essa palavra vetor vem da infectologia e significa qualquer artrópodo, molusco ou algum indivíduo que possa transmitir um parasita entre dois hospedeiros. Ou seja, o indivíduo que é capaz de carregar um parasita de um lugar para o outro e transmitir esse parasita de um hospedeiro para o outro. O vetor, no momento em que ele está transportando esse parasita, também é considerado um hospedeiro. Os vetores podem ser classificados em vetores biológicos e vetores mecânicos. O vetor biológico é o indivíduo no qual o parasita ele vai ser carregado de um hospedeiro ao outro e o parasita vai evoluir alguma fase do ciclo biológico. Se a gente for cruzar os conceitos, o vetor biológico também é um hospedeiro intermediário do ciclo, né? Pois o hospedeiro intermediário, ele ingere uma fase do ciclo biológico e ele vai transmitir uma outra fase do ciclo biológico, né? Então, o hospedeiro intermediário, ele em algum determinado momento vai ser um vetor biológico. Trago o exemplo aqui do ciclo biológico do Dipylidium canino. Eu vou passar o link para vocês assistirem no Class. E o vetor mecânico. O vetor mecânico é um indivíduo no qual o parasita não se desenvolve, também não se multiplica. Esse vetor ele vai ter uma forma de larva, uma forma de cisto do parasita, qualquer forma infectante, ele vai transmitir essa forma infectante de um hospedeiro para o outro, né? Mas não vai acontecer nenhuma transformação do ciclo biológico dentro deste vetor. Por isso, ele chama-se vetor de transporte ou vetor mecânico. Esse vetor mecânico, ele também é um hospedeiro enquanto ele está transportando o parasita. E aí nós classificamos como hospedeiro paratênico, né? O hospedeiro paratênico é aquele que contém uma fase do ciclo biológico e não acontece transformação do ciclo biológico dentro dele. Para isso, eu trago o exemplo da mosca Crisópis e o ciclo do Berne. A mosca Crisópis é essa mosca aqui, que carrega os ovos da mosca do Berne no seu abdômen para fazer a transformação do ciclo biológico. Vamos ver esse ciclo. O ciclo evolutivo do Berne é o ciclo evolutivo da mosca que se chama Dermatobia hominis. A mosca Dermatobia hominis é uma mosca que não ingere sangue, né, na sua fase adulta. Então, essa mosca, ela se alimenta lá de substratos do solo, de restos de material em decomposição, não se alimenta de sangue. Como a fase adulta da mosca não se alimenta de sangue,
essa mosca não pousa em animais de sangue quente para colocar os seus ovos. Então, ela encontrou uma outra forma de fazer com que os seus ovos cheguem até os animais de sangue quente, porque a fase larval dessa mosca, que é o berne, precisa se alimentar de sangue para evoluir. A mosca adulta da dermatóbia, ela captura uma mosca Chrysops, essa mosca anterior aqui que a gente acabou de ver, né, em pleno voo, e quando ela já tem ovos para colocar, ela coloca os ovos no abdômen da mosca Chrysops. Essa mosca Chrysops, esta sim é hematófaga. E ela vai procurar um animal para se alimentar, para sugar sangue. Então, olha aqui, a mosca dermatóbia colocando os ovos no abdômen da amiga. Então, a mosca ovoposita em outros insetos vetores, né? A mosca Chrysops voa até um bovino, vai sugar sangue, e no momento em que ela está sugando sangue, o calor do animal é o estímulo para a eclosão dos ovos da dermatóbia e a saída da larva dos bernes para a pele do animal. Ó, a larva do berne vai penetrar, vai sugar sangue e vai evoluir até um determinado momento em que ela vai sair da pele do animal e cair no solo. Essas larvas vão se desenvolver, vão se transformar em pupa, fazer metamorfose e evolui uma mosca adulta novamente de Dermatobia hominis e recomeça o ciclo biológico. Nesse ciclo biológico, nós temos o exemplo de um hospedeiro paratênico, que é a mosca do gênero Chrysops. Essa mosca ela recebe os ovos da Dermatobia hominis no abdômen e a função dela é apenas de vetor mecânico. Ela pega os ovos ou recebe os ovos e vai ser transmissora desses ovos para um outro hospedeiro definitivo, né, que vai ser o bovino.